Pessoal, desculpe entrar novamente na questão da Terra plana, eu sei que é polêmica e, bem, podia estar fazendo outra coisa, como é o de praxe do canal Notícias Internacionais, mas como eu fiz o vídeo anterior e rendeu muito comentário, preciso falar sobre um especificamente, o do Paulo Rockel, muito educado, um comentário muito legal e que coloca aqui no comentário, embora ele não acredite na Terra plana, ele faz perguntas inquietantes que são válidas e devem ser respeitadas pelos terraplanistas. Bem, em primeiro lugar eu quero dizer o seguinte, esclarecer um fato. Eu não sou terraplanista nem globalista ainda. Eu estou investigando. E na minha investigação, eu só posso usar como recurso, como ferramenta para a minha investigação, o que as revistas estão publicando aí, as revistas científicas, e a filosofia como base, mas ainda não cheguei a uma conclusão. Agora, estou achando muito mais lógico e mais científico os elementos trabalhados pelos terraplanistas e muito mais esotérico ou então metafísico os elementos trabalhados pelos globalistas. Calma, eu ainda não disse que sou terraplanista, mas essa distinção eu sou obrigado a fazer porque posso justificar. Espera um pouquinho que eu vou tentar justificar, mas antes quero responder aqui ao Paulo Rockel, que fez uma pergunta que transcende um pouco a questão da ciência propriamente. Bem, ele começa dizendo, eu sigo o professor Belei, Olavo de Carvalho, Débora Barbosa e outros com quem me identifico com suas linhas de pensamento e princípios. São pessoas admiráveis, muito obrigado pela parte que me toca, com inteligência e preparos excepcionais, dignas de admiração e respeito. Muito obrigado novamente, Paulo. Mas, quanto à simples admissão da possibilidade da Terra ser plana, me causa espanto. Como pode? O que vemos no céu? Os planetas são esféricos, o Sol, a Lua, o eclipse da Lua. Por certo, ao admitir que a Terra pode ser plana, põe-se em dúvida também todas as conquistas da humanidade nas viagens espaciais. Bom, aqui já é outro problema. Primeiro problema, ele diz o seguinte, bom, eu olho aí para fora e tudo é bola. A Lua é bola, o Sol é bola, Marte é bola. Como que poderia, só a Terra não seria exatamente uma bola? Bem, esse argumento, essa comparação, ela não é válida porque, veja, seria mais ou menos o seguinte, seria como mais ou menos dizer o seguinte, eu olho aí para fora e vejo o cachorro, o cavalo, a vaca, nenhum deles é racional. Como pode que o ser humano então seja racional? É basicamente isso. Porque, vejam, levando em consideração que o homem transcende a animalidade, embora seja animal, nós podemos usar também esse argumento para a questão da Terra plana. A Terra, ela é diferente de tudo, pode ser diferente de tudo, justamente para comportar o animal diferente de todos os outros. Se a gente vai lá na Bíblia, a gente vai ver que o animal humano, ao receber o Espírito Divino, ele também passa a ser espiritual, racional. O ser humano, aí vai dizer Edith Stein, a Santa Teresa, depois de convertida, a filósofa Edith Stein, entrou para um convento, mudou de nome e depois foi canonizada, Santa Teresa. Bem, Santa Teresa dizia que o ser humano, ele é matéria, corpo, né, animalidade, mas é alma e também espírito. A alma seria uma espécie de ligação entre o espírito e o corpo, aquilo que atualizaria no corpo a vida espiritual, algo mais ou menos assim. Não posso, em 2 ou 3 pinceladas, entrar nessa questão, porque na verdade ela é mais tomista do que da própria Edith Stein. Mas enfim, só pelo fato de receber o sopro divino, o homem foi feito, melhor dizendo, diferente de todo o resto. Seria natural, já que Deus teve um cuidado tão especial
pelo homem, a ponto de ele mesmo entrar na história e na humanidade, ao ponto de ele mesmo se fazer homem, que construísse a sua casa diferente de todas as outras que estão por aí. Claro que esse argumento foge à ciência, nós já estamos entrando em outra esfera, mas a estrutura de raciocínio é válida. É como dizer, bom, se eu vejo tudo por aí, né, sem razão, sem a racionalidade humana, eu não vejo, por exemplo, os cachorros construindo biblioteca, deixando heranças culturais para outros cachorros, ou seja, fazendo civilização. E está cheio de cachorro por aí, nenhum deles é racional. Está cheio de vaquinha por aí, nenhuma delas é racional. Pô, mas então não é possível que só o homem seja racional. Pois é, acontece que só o homem é racional. Bem, por que só a Terra então seria plana? Porque a Terra e o homem têm uma relação especial, desde a queda do paraíso, que provavelmente já era a Terra também. Essa aqui tem sido a casa própria do homem, o seu vale de lágrimas, e portanto não pode ser comparada com nenhum outro ponto, nenhum outro corpo celeste. Por quê? Porque lá nenhum homem foi encontrado ainda. Então, esse raciocínio, Paulo, eu acho assim que não é muito válido por causa disso. O homem, ele próprio, é diferente de tudo. Agora, o mais interessante dessa história é o seguinte: o que eu quero dizer, eu não sou terraplanista ainda, como disse no começo, mas eu não posso negar que os terraplanistas estão baseados mais em elementos fundantes do pensamento ou da experiência comum, ou seja, em entes ideais, do que propriamente em entes metafísicos. Vou tentar explicar de um modo rápido e simples. A experiência tem que haver, para haver ciência, é preciso que haja um fundamento para a experiência, ou uma essência da experiência. E essa, como eu usei o recurso aí de recorrer à fenomenologia, para a fenomenologia não pode ser a mera experiência sensível, nem as suas relações causais. Deve ser de outra ordem. Por exemplo, como nós chegamos a certas conclusões mentais por causa da experiência, nem sempre. Vejam o caso de duas pessoas terem o mesmo pensamento ao mesmo tempo. É possível que duas pessoas tenham o mesmo pensamento ao mesmo tempo? Sim, é possível. Por quê? Por causa das mesmas relações causais? Bem, isso já seria impossível. Vamos imaginar que eu pense aqui comigo agora. Sócrates só pode ser mortal mesmo porque afinal ele é homem. Ou então o contrário. Sócrates é homem, portanto ele tem que ser mortal. Bem, eu tive esse pensamento, mas ao mesmo tempo outra pessoa teve esse mesmo pensamento. Por que duas pessoas têm o mesmo pensamento ao mesmo tempo? Vamos às relações causais. Bem, eu estou aqui pensando num texto que eu li de lógica e me ocorreu pensar isso. Essa é a causa do meu pensamento. Será que o outro teve a mesma causa? Bem, acho muito difícil. Eu aqui no Brasil, aqui no sul do país, tendo centenas de pensamentos que me levam a esse, acho quase impossível que outra pessoa em qualquer outra parte do mundo tenha o mesmo desencadeamento de ações, de vivências espirituais e pá, chegou naquela proposição por causa do mesmo desencadear de raciocínio. Isso é praticamente impossível. Isso é mais difícil do que achar uma agulha no oceano. Mas, enfim, o que interessa nesse caso é saber o que faremos com o mesmo pensamento. Poderemos chegar à mesma conclusão? Sim, poderemos chegar à mesma conclusão. Por quê? Se trabalharmos a estrutura lógica desse pensamento, nós veremos que essa estrutura se repete nas duas mentes, pode se repetir nas duas mentes. É o mesmo caso, vou pegar agora eu estou usando um exemplo da lógica, mas vou pegar um exemplo da matemática que é mais simples. Eu aqui penso que 2 mais 2 é 4. Estou fazendo as contas de quanto gastei R$2 ali, gastei R$2 lá, puxa vida, gastei R$4. 2 mais 2 é 4. Outra pessoa pode pensar o seguinte: bem, eu comprei um carro aqui, comprei outro carro lá, depois eu comprei um carrinho para vender, depois eu comprei
um Fusquinha que achei muito bonitinho. Nossa, comprei 2, depois comprei mais 2, puxa, 2 mais 2 é 4. Causas diferentes, pensamentos iguais. O que permite, qual é o fundo comum dessa experiência? Não está na causa, não está na causalidade, não está na relação causal. Os pensamentos foram adquiridos por causas bem diferentes. Está na sua estrutura, na estrutura de certos entes que não estão nem no tempo, no espaço, nesse caso, entes ideais, os números. O pensamento é variado. Um chegou ao resultado de que 2 mais 2 é 4, contando os carros que ele comprou. Outro chegou no resultado que 2 mais 2 é 4, lembrando das dívidas que ele fez ou das coisas, do dinheiro que ele gastou. Causas diferentes, resultados iguais. Por que 2 mais 2 é 4 para um e também para outro? Existe certamente uma base fundamental para a experiência. Porque esses elementos que estão ali no pensamento, que fogem, estão no pensamento, estão estruturando o pensamento, mas não fazem parte do pensamento. Fazem parte de uma outra esfera, como por exemplo a dos números. Eu já disse, o número não é criação humana. O homem não inventou a matemática, o homem descobriu a matemática. Então todo homem que descobre a matemática, ele vai beber numa fonte fora dele. Embora os números estejam aí dentro do pensamento também, estruturando o pensamento lógico e racional. Mas a sua origem não está no pensamento, está fora do pensamento. E por estar fora do pensamento, é que ela é a base, ou seja, ela é o campo próprio que permite a mesma experiência, ou seja, ela é o campo essencial da experiência. Então, se um diz que 2 mais 2 é 4 e outro diz que 2 mais 2 é 4, onde está o essencial, onde está a essência da experiência? Está num ente ideal, que não está no tempo, não está no espaço, não está sujeito a transformações, existe antes do homem e vai continuar existindo depois. Essa é a base da lógica, essa é a base do raciocínio. Por quê? Porque não só está estruturando o pensamento, como pode ser verificada pelo pensamento como prova. Eu posso provar, sim, embora esse ente ideal, que é chamado número, eu não possa vê-lo nem tocá-lo porque ele não tem corpo e ele não está no tempo e no espaço, ele sim me permite a prova sobre as coisas materiais. Se eu pegar 2 elementos e somar com outros 2 elementos da mesma espécie, eu terei de reconhecer que a matemática está certinha e é provável. O que eu quis dizer com tudo isso é que os terraplanistas estão se baseando nesses elementos. Estão procurando elementos de uma base comum para a experiência. Quais são esses elementos? São elementos lógicos. São elementos matemáticos, são entes ideais. Por exemplo, se a água é plana, é sinal de que em nenhum ponto há curvatura. Pois bem, do outro lado, teríamos que dizer o seguinte: se a Terra fosse um globo, a água teria curvatura. Só que aí acontece um problema. Se há uma curvatura, no vértice dessa curvatura não pode ter água. Nem poderia ter água depois do vértice. Por quê? Porque a água, pela lei chamada lei da gravidade, teria que descer. Descer para onde? Então vejam, voltando à questão da Terra globo, o que foge à lógica é a tal da teoria da gravitação, que é ainda puramente metafísica. Porque vejam, vamos imaginar que isso aqui seja um globo. Se é um globo, tem água em cima, tem água dos lados e tem água embaixo. O que segura essa água? Por que a água que está embaixo simplesmente não desaparece no abismo cósmico? Por que ela está ali? Ah, professor, por causa da lei da gravidade. Bem, se é por causa da lei da gravidade, então a lei da gravidade tem que explicar
Por que eu consigo jogar um objeto para cima? Porque se a lei da gravidade é tão forte, capaz de segurar a água dos oceanos, ela teria que exercer uma massa violenta sobre qualquer objeto. Eu mesmo não poderia sair do chão. Eu não conseguiria dar um pulinho de 5 centímetros. Por quê? Porque a gravidade que segura um oceano inteiro, ela não me permitiria eu, uma formiguinha, dar um saltinho que fosse. Ou estou sendo irracional? Outro detalhe importante. Imaginem, na curvatura da Terra, um navio saindo de uma margem, de um porto, e logo desaparecendo. Ele desapareceu porque entrou na curvatura da Terra. Ou seja, ele está na descendência. Se nós usarmos a mesma lógica a mesma lógica que é usada para dizer como que a água é segura, então ou esse navio ficaria parado, ou então o contrário disso, ele simplesmente despencaria em alta velocidade. Porque, como diz o ditado, na descida todo santo ajuda. E parece que os navios continuam, na falta de vento e vela, precisam usar os seus motores em qualquer ponto do oceano. Em nenhum deles parece-me há uma queda. Os navios, os grandes navios, estão acelerando o tempo todo, a menos que cheguem perto de algum obstáculo, porque não são empurrados. Agora, outro detalhe, se o navio, pela tal força da gravidade, descesse, a água teria que descer junto. E aí, meus irmãos, onde tudo isso ia parar? Então, eu quero dizer o seguinte, a teoria de que há uma força segurando a água, ela é puramente metafísica e quase irracional. É preciso ter mais fé para acreditar que existe uma força segurando a água do planeta em todos os lados, do que para acreditar na planicidade da água. Infinitos testes já foram feitos e comprovaram. A água simplesmente é plana. Em nenhum momento há uma curvatura na água. E aí, como explicar isso? Bem, para terminar, quero dizer o seguinte, muito obrigado, Paulo Rockel, pelo teu comentário. Não estou respondendo para provar que a Terra é plana, estou apenas dizendo o seguinte, que no meu entender, hoje, há muito mais lógica nos terraplanistas que estão buscando um elemento dentro de um chamado, vamos pegar aí o que Russell chama de intencional, uma intencionalidade que faz parte de uma base comum da experiência, ou seja, um elemento puramente racional e científico, do que os globalistas, que tentam sustentar uma ideia de que tudo está mais ou menos no seu lugar por causa da chamada força da gravidade, mas não conseguem dizer o que é a tal força da gravidade e por que ela é autocontraditória. Porque a força da gravidade é, sim, contraditória. Então, enquanto os terraplanistas se baseiam em elementos puramente racionais, lógicos e matemáticos, os globalistas se mantêm firmes na velha tradição metafísica. É quase um objeto de fé. Quase não, é basicamente um objeto de fé. Defender hoje o globo é sim uma defesa apaixonada dos entes da fé, ou melhor, dos entes metafísicos, perdão.